Desde as primeiras páginas da Bíblia até suas revelações finais no Apocalipse, os anjos desempenham um papel fundamental na narrativa divina, agindo como mensageiros celestiais, guerreiros espirituais e executores dos propósitos de Deus. A palavra anjo, derivada do grego angelos, significa literalmente mensageiro, e essas criaturas sobrenaturais são mencionadas mais de 300 vezes nas Escrituras, demonstrando sua importância no plano divino. Criados por Deus antes da fundação do mundo, os anjos são seres espirituais dotados de inteligência, emoções e vontade, mas distintos dos humanos por sua natureza imortal e seu acesso direto à presença divina. Na Bíblia, eles aparecem em momentos cruciais, anunciando nascimentos milagrosos, como o de Isaque e Jesus, protegendo o povo de Deus, como no caso de Daniel na cova dos leões, e guerreando contra as forças das trevas, como Miguel, o arcanjo, que disputou com o diabo pelo corpo de Moisés. Suas aparições frequentemente causam temor e admiração, como quando um anjo fortaleceu Jesus no Getsêmani ou quando uma hoste celestial apareceu aos pastores em Belém. A hierarquia angelical, sugerida em passagens como Efésios 6:12 e Romanos 8:38, inclui querubins, serafins, arcanjos e anjos comuns, cada um com funções específicas no governo cósmico de Deus. Os anjos não são objetos de adoração, mas servos de Deus que trabalham a favor daqueles que herdarão a salvação. Sua relevância para os crentes hoje é inegável, desde a proteção cotidiana até o cumprimento das profecias escatológicas, como quando Miguel se levantará no tempo do fim. Compreender o ministério angelical nos ajuda a discernir entre verdades bíblicas e especulações humanas, mantendo o foco em Cristo, a quem todos os anjos adoram. Neste vídeo, exploraremos os 3 anjos mais poderosos das Escrituras, incluindo um cuja missão secreta poucos compreendem plenamente, revelando como essas verdades antigas podem impactar nossa vida espiritual hoje. Na hierarquia angelical revelada nas Escrituras, Miguel se destaca como o grande príncipe e guerreiro celestial, cujo ministério está intrinsecamente ligado à defesa do povo de Deus e ao combate contra as forças das trevas. O livro de Daniel apresenta Miguel como o protetor de Israel, que se levanta nos momentos decisivos da história, travando batalhas espirituais nos lugares celestiais. Seu nome, que significa quem é como Deus, é em si mesmo uma declaração de guerra contra a arrogância de Lúcifer, que em seu coração afirmou: subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Epístola de Judas revela um episódio dramático dessa batalha cósmica, quando Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés, demonstrando sua autoridade, mas também seu respeito pela soberania divina. Pois mesmo como arcanjo, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. O Apocalipse descreve o clímax desta guerra eterna, quando Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, Satanás, e seus demônios, expulsando-os definitivamente do céu. Esta vitória não foi alcançada por força ou poder humanos, mas pelo sangue do Cordeiro, mostrando que mesmo o general celestial age em completa submissão ao plano redentor de Cristo. A tradição judaico-cristã, baseada em textos como Daniel 10:12, atribui a Miguel a guarda das nações e a função de grande protetor do povo de Deus nos últimos dias, quando ele se levantará para livrar Israel durante a grande tribulação. Sua atuação não se limita ao passado bíblico. Como comandante das hostes angelicais, Miguel continua hoje a organizar as legiões celestiais na batalha espiritual, que afeta diretamente a vida dos crentes. Enquanto Lúcifer busca acusar os irmãos dia e noite,
Miguel se levanta como defensor daqueles que pertencem a Cristo, provendo proteção e fortalecimento espiritual. O estudo de seu ministério nos alerta para a realidade da guerra espiritual, mas também nos enche de confiança, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o general celestial que já derrotou Satanás no céu continua a comandar as forças divinas em favor do povo de Deus. Entre os seres celestiais mencionados nas Escrituras, Gabriel ocupa um lugar singular, como o mensageiro por excelência das revelações divinas mais transcendentais da história da redenção. Diferente de Miguel, cujo ministério está associado à guerra espiritual, Gabriel aparece sempre como o arauto das boas novas que alteram o curso da história sagrada. Seu nome, que significa Deus é meu forte ou herói de Deus, reflete a solenidade e autoridade com que transmite as mensagens do Altíssimo. A primeira aparição claramente identificada de Gabriel ocorre no livro de Daniel, onde ele é enviado para interpretar visões complexas sobre o fim dos tempos, estabelecendo um padrão de revelação escatológica que ecoará através dos séculos. É Gabriel quem traz a Daniel a extraordinária profecia das 70 semanas, que traça o cronograma divino desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, uma das predições mais precisas e significativas de toda a Bíblia. 600 anos depois, este mesmo arcanjo reaparece no limiar entre os testamentos. Primeiro a Zacarias no templo, anunciando o nascimento de João Batista, o precursor do Messias, e depois a Maria em Nazaré, revelando o milagre da encarnação. A maneira como Gabriel se apresenta em ambas as ocasiões, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, revela sua posição privilegiada na corte celestial como um dos que tem acesso imediato à presença divina. Suas aparições marcam momentos decisivos no plano de salvação. Enquanto a Daniel revelou o tempo exato da primeira vinda de Cristo, a Maria anunciou o cumprimento dessa promessa. A natureza das mensagens entregues por Gabriel, desde profecias sobre impérios mundiais até o anúncio do nascimento virginal, demonstra que ele é especialmente encarregado de comunicar os mistérios mais profundos do propósito redentor de Deus. A tradição judaico-cristã também associa Gabriel às trombetas do Apocalipse, sugerindo que este mesmo arcanjo, que anunciou a primeira vinda de Cristo, também estará envolvido nos eventos que precederão sua segunda vinda. Em um mundo onde muitos buscam revelações extrabíblicas, o ministério de Gabriel nos lembra que as maiores mensagens de Deus já foram entregues por meio de suas aparições registradas nas Escrituras e que nenhuma nova revelação pode contradizer ou superar aquelas que este arcanjo solenemente proclamou. Sua atuação nos ensina que as verdades mais profundas de Deus não são descobertas por esforço humano, mas reveladas por iniciativa divina através de seus mensageiros escolhidos. Entre as manifestações angelicais registradas nas Escrituras, nenhuma é mais misteriosa e teologicamente significativa do que a do anjo que apareceu aos pais de Sansão em Juízes 13. Este ser celestial, que deliberadamente se recusa a revelar seu nome, carrega características que o distinguem radicalmente das outras aparições angelicais. A narrativa bíblica descreve um encontro tão transcendente que Manoá e sua esposa imediatamente reconhecem ter visto Deus, ecoando a mesma reação de Jacó após lutar com o anjo em Peniel. Este anjo misterioso não apenas anuncia um nascimento milagroso, como Gabriel fez com João Batista e Jesus, mas aceita ser adorado através de um sacrifício, algo estritamente proibido a anjos comuns, e então ascende ao céu na chama do altar, um sinal claramente divino.
Muitos estudiosos da Bíblia, desde os primeiros pais da Igreja até os reformadores protestantes, identificaram este anjo como uma teofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo, o anjo do Senhor que aparece em momentos cruciais da história bíblica para revelar o caráter e os propósitos de Deus. Sua missão secreta vai além do simples anúncio do nascimento de Sansão. Ele estabelece um padrão de intervenção divina nos momentos de maior crise espiritual de Israel, quando a apostasia era generalizada e os filisteus oprimiam o povo de Deus. O nazireado que ele impõe a Sansão desde o ventre materno não era meramente sobre abstinência de vinho ou cortar o cabelo, mas um sinal visível de que mesmo em meio à decadência moral, Deus estava levantando um libertador cuja força viria exclusivamente do Espírito Santo. A recusa deste anjo em revelar seu nome, maravilhoso, conecta-se diretamente com Isaías 9:6, onde o Messias prometido é chamado de maravilhoso conselheiro, sugerindo uma identidade divina. Esta aparição, portanto, não representa apenas mais um anjo entre muitos, mas uma revelação especial de Deus Pai através do Filho, preparando o cenário para o mistério da encarnação que seria plenamente revelado séculos depois em Belém. Sua missão secreta era preservar a linhagem messiânica e demonstrar que, mesmo quando Israel abandonava a Deus, ele não abandonava seu povo, enviando libertadores e, finalmente, o próprio libertador. O estudo deste anjo anônimo nos confronta com o mistério da autorrevelação progressiva de Deus na história, mostrando como Cristo já estava ativo no Antigo Testamento, preparando o caminho para sua vinda em carne. A Bíblia revela um conflito cósmico de proporções inimagináveis que se desenrolou nas regiões celestiais, descrito com impressionante clareza no capítulo 12 do Apocalipse. Esta guerra decisiva entre as forças divinas e as hostes demoníacas teve como protagonista principal o arcanjo Miguel, comandante supremo dos exércitos angelicais, que liderou as legiões fiéis na batalha contra Lúcifer e seus anjos rebeldes. As Escrituras nos mostram que este conflito não foi uma simples escaramuça espiritual, mas um acontecimento de consequências eternas que resultou na expulsão definitiva do acusador dos irmãos da presença divina. O profeta Isaías e Ezequiel já haviam antecipado esta queda dramática quando descreveram a arrogância do filho da alva e do querubim ungido, que, cheio de orgulho, intentou colocar seu trono acima das estrelas de Deus. O livro de Judas nos dá um vislumbre do caráter de Miguel nesta batalha, mostrando que, mesmo como arcanjo, ele não agiu por própria autoridade, mas disse: "O Senhor te repreenda", demonstrando perfeita submissão à soberania divina. A vitória celestial descrita em Apocalipse 12, 7, 9, não foi conquistada por força ou poder angelicais em si mesmos, mas pelo sangue do Cordeiro, revelando que mesmo esta batalha nas esferas espirituais estava fundamentada na obra redentora de Cristo na cruz. A expulsão de Satanás do céu marcou um ponto de virada na história da redenção, transferindo o campo de batalha para a terra, onde o dragão, sabendo que pouco tempo lhe resta, passou a perseguir a mulher, Israel, e seus descendentes, a Igreja. Esta narrativa apocalíptica não é meramente simbólica, mas revela a realidade espiritual que fundamenta nosso combate diário, pois, como Paulo adverte em Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. A vitória de Miguel e seus anjos estabelece um padrão para nossa própria guerra espiritual. Não vencemos por nossa força, mas pela autoridade de Cristo, pelo poder de seu sangue e pela palavra do nosso testemunho. Esta batalha cósmica também antecipa o juízo final, quando Satanás será lançado no lago de fogo,
completando a vitória que começou quando Miguel e seus anjos expulsaram o dragão e seus seguidores da presença de Deus. O conhecimento desta guerra celestial nos fortalece na certeza de que todas as batalhas espirituais que enfrentamos já estão vencidas em Cristo, o verdadeiro comandante dos exércitos do Senhor, que um dia julgará até os anjos e em cujo nome temos autoridade para resistir ao diabo. Tiago 4:7. No coração da escatologia bíblica encontra-se uma das profecias mais precisas e significativas das Escrituras, as 70 semanas de Daniel, revelada pessoalmente pelo arcanjo Gabriel ao profeta exilado na Babilônia. Esta extraordinária mensagem, registrada em Daniel 9:24-27, estabelece um relógio profético que traça o curso da história desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, e além, demonstrando a soberania absoluta de Deus sobre o tempo e os eventos humanos. Gabriel, identificado nominalmente como o intérprete celestial, apresenta uma estrutura temporal precisa, 70 semanas, ou 70 setes, determinadas sobre o povo judeu e a cidade santa, para cumprir 6 objetivos redentores específicos, desde fazer cessar a transgressão até ungir o Santo dos Santos. A revelação de Gabriel divide este período em 3 fases distintas: 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, 62 semanas até a unção do Messias e uma semana final que incluirá a morte do ungido e a destruição da cidade pelo povo de um príncipe que há de vir. A precisão matemática desta profecia, onde cada semana representa 7 anos, se cumpriu literalmente quando, exatamente 483 anos após o decreto para restaurar Jerusalém, Jesus entrou triunfalmente na cidade como o Messias prometido, cumprindo Zacarias 9:9. Gabriel revelou ainda a interrupção misteriosa do relógio profético entre as semanas 69 e 70, um parêntese na história que os estudiosos identificam como a Era da Igreja, quando o Messias seria cortado e um príncipe viria para destruir a cidade e o santuário, cumprido por Tito em 70 depois de Cristo. A última semana aguarda seu cumprimento no período que a teologia chama de Grande Tribulação, quando o Anticristo fará aliança com Israel e depois a quebrará, profanando o templo reconstruído com a abominação desoladora. O papel de Gabriel como revelador desta estrutura profética é fundamental, pois conecta os eventos do Antigo Testamento com seu cumprimento no Novo, demonstrando a unidade das Escrituras e a fidelidade de Deus às suas promessas. Esta profecia, entregue pelo mesmo anjo que anunciaria o nascimento de João Batista e de Jesus 6 séculos depois, forma um elo indissolúvel entre a expectativa messiânica do Antigo Testamento e sua realização histórica, enquanto aponta para o cumprimento final nos últimos dias. A compreensão desta revelação angelical é essencial para discernir os tempos, pois como Jesus advertiu em Mateus 24, a geração que vir a abominação desoladora estabelecida verá o cumprimento de todas estas coisas, incluindo a volta do Filho do Homem com poder e grande glória. Gabriel, portanto, não foi apenas um mensageiro de boas novas, mas o revelador do plano divino para as eras, cuja mensagem continua a iluminar nosso entendimento do tempo do fim e a nos preparar para os eventos culminantes da história redentora. A extraordinária manifestação do anjo do Senhor aos pais de Sansão em Juízes 13 constitui uma das teofanias mais reveladoras do Antigo Testamento, apresentando profundas conexões cristológicas que apontam para a encarnação futura do Messias.
Esta aparição singular difere radicalmente de outros encontros angelicais registrados nas Escrituras, pois o anjo não apenas transmite uma mensagem, mas aceita ser adorado através de um sacrifício, privilégio exclusivo da divindade, e ascende milagrosamente ao céu na chama do altar, um sinal inequívoco de sua natureza divina. A reação de Manoá e sua esposa, certamente morreremos, porque temos visto a Deus, ecoa experiências teofânicas anteriores, como a de Jacó em Peniel e de Moisés na sarça ardente, confirmando que este não era um anjo comum, mas uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. A recusa do anjo em revelar seu nome, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Estabelece um paralelo impressionante com a profecia de Isaías 9:6, onde o Messias prometido é chamado de maravilhoso conselheiro, sugerindo uma identidade intencional entre ambos. O contexto histórico desta aparição é significativo. Ocorreu durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, quando os filisteus oprimiam o povo, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, demonstrando que, mesmo em meio à apostasia nacional, Deus continuava a agir para preservar seu plano redentor. A missão específica do anjo, anunciar o nascimento de um libertador nazireu, prefigurava o anúncio angelical posterior do nascimento de Jesus, o libertador definitivo, estabelecendo um padrão divino de intervenção em momentos críticos da história da salvação. O nazireado imposto a Sansão, desde o ventre materno, simbolizava uma consagração total a Deus, antecipando a perfeita consagração de Cristo, que seria santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. A chama milagrosa que consumiu o sacrifício e levou o anjo de volta ao céu prefigurava tanto a ascensão de Cristo como o fogo do Espírito Santo que viria no Pentecostes. Esta teofania, portanto, não foi apenas um evento isolado no tempo dos juízes, mas uma revelação progressiva do caráter e dos métodos de Deus, mostrando como Cristo já estava ativo no Antigo Testamento, preparando o caminho para sua encarnação histórica. A conexão entre este anjo e Jesus se torna ainda mais evidente quando comparamos sua aparição com a do anjo que anunciou o nascimento de João Batista e a encarnação do Verbo, revelando a consistência do plano divino através dos séculos. O estudo desta manifestação angelical nos ensina que Deus nunca abandonou seu povo, mesmo em seus momentos mais rebeldes, e que todas as suas intervenções na história apontavam para o clímax da redenção em Cristo Jesus, o verdadeiro libertador, que esmagaria a cabeça da serpente de maneira mais completa do que Sansão jamais poderia imaginar. As Escrituras revelam uma realidade espiritual complexa e organizada, onde duas facções angelicais diametralmente opostas travam uma batalha cósmica que começou com a rebelião no céu e continua a influenciar os acontecimentos terrenos. A Bíblia descreve uma hierarquia celestial bem definida, mencionando querubins, serafins, arcanjos e anjos comuns, cada um com funções específicas no governo divino. O ponto de ruptura nesta ordem perfeita ocorreu quando Lúcifer, descrito como o querubim ungido em seu orgulho, intentou elevar seu trono acima das estrelas de Deus, arrastando consigo 1/3 das hostes angelicais. Esta rebelião resultou na primeira grande divisão do mundo espiritual, criando duas categorias distintas: os anjos fiéis, que permaneceram leais a Deus sob o comando de Miguel, e os anjos caídos, liderados por Satanás, que foram expulsos da presença divina. Os anjos fiéis são organizados em uma estrutura de autoridade que reflete a sabedoria divina, com Miguel como arcanjo e Gabriel como principal mensageiro das revelações cruciais. Estes seres celestiais cumprem diversas funções: adoração contínua ao redor do trono,
execução dos juízos divinos, proteção dos santos e ministério aos herdeiros da salvação. Por outro lado, os anjos caídos formam uma estrutura maligna de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, com Satanás como príncipe da potestade do ar e demônios de diferentes níveis de autoridade e malignidade. A Bíblia menciona especificamente alguns desses seres caídos como Abaddon, Apolion, e alude à sua atividade atual de oposição ao plano divino através de engano, opressão e possessão. A vitória decisiva de Cristo na cruz e a futura derrota final de Satanás garantem o triunfo definitivo dos anjos fiéis. Mas enquanto isso, a batalha continua. E os crentes são chamados a discernir esta realidade invisível e a resistir às forças das trevas na autoridade de Jesus. Esta compreensão da hierarquia espiritual não deve gerar temor, mas sim consciência de que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, e que todo verdadeiro crente tem acesso à mesma vitória que Miguel e seus anjos experimentaram no céu, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. A atividade angelical descrita nas Escrituras não se limitou aos tempos bíblicos, mas continua de forma vigorosa em nossos dias, conforme evidenciado por múltiplos sinais que confirmam o ministério contínuo dos seres celestiais na vida dos crentes e nos acontecimentos mundiais. A Bíblia afirma categoricamente que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação, estabelecendo assim seu papel ativo em toda a era da Igreja. Um dos sinais mais marcantes desta atividade é o relato crescente de intervenções angelicais em situações de extremo perigo, onde indivíduos são inexplicavelmente salvos de acidentes mortais, ataques violentos ou catástrofes naturais, frequentemente descritos como um estranho de aparência incomum que desaparece após o resgate, cumprindo a promessa do Salmo 91:11, de que Deus ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Outra evidência clara é a proteção sobrenatural de missionários em territórios hostis, onde relatos de perseguidores aterrorizados por homens altos e luminosos que impedem seu avanço contra os servos de Deus ecoam dramaticamente a experiência de Eliseu em Doteã. A atuação angelical também se manifesta em sonhos e visões dados a muçulmanos, hindus e pessoas de outras religiões em áreas de difícil acesso ao Evangelho, onde seres celestiais aparecem apontando para Cristo como o único caminho, cumprindo assim a profecia escatológica de que o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Nas igrejas perseguidas, relatos de cânticos angelicais ouvidos durante cultos secretos e prisões milagrosamente abertas sem explicação humana lembram a libertação de Pedro pela mão do anjo. A crescente sensibilidade espiritual entre os crentes para discernir operações angelicais e demoníacas indica um despertar para a realidade da guerra espiritual descrita em Daniel 10, onde as batalhas terrenas têm correspondentes celestiais. Sinais mais sutis, mas igualmente significativos, incluem a orientação divina através de coincidências impossíveis que alinham circunstâncias de maneira sobrenatural, muitas vezes precedidas por uma forte impressão espiritual de que um anjo está trabalhando nos bastidores, como ocorreu com Filipe e o eunuco. A recente onda de conversões em massa em regiões antes fechadas ao Evangelho, frequentemente precedidas por sonhos coletivos com seres luminosos, sugere uma mobilização angelical em preparação para a colheita escatológica. O aumento de testemunhos sobre cura angelical,
onde pessoas acamadas relatam a visitação de seres de luz que as tocam e as curam, ecoa o tanque de Betesda, onde um anjo descia em certo tempo. João 5:4. Estes sinais contemporâneos não contradizem a suficiência das Escrituras, mas confirmam que o Deus que atuou poderosamente no passado continua governando a história através de seus mensageiros celestiais, preparando o mundo para os eventos finais, quando Miguel se levantará para o grande conflito escatológico, e todos verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem em sua glória manifesta. A presença e o ministério dos anjos não são relíquias do passado bíblico, mas uma realidade dinâmica e contínua na vida de todo crente que caminha em alinhamento com a vontade de Deus. As Escrituras nos ensinam que os anjos operam de maneira sobrenatural, mas sempre em harmonia com a palavra e os propósitos divinos, nunca contradizendo a revelação já estabelecida na Bíblia. Um dos sinais mais claros da atuação angélica em nossa vida é a proteção inexplicável em momentos de perigo iminente, onde escapamos de acidentes, violência ou armadilhas sem uma razão lógica, cumprindo a promessa do Salmo 91:11. Ele ordenará a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Outra evidência é a intervenção divina em resposta à oração, quando situações aparentemente impossíveis se resolvem de forma milagrosa, assim como um anjo libertou Pedro da prisão em resposta às orações da igreja. Muitos crentes também experimentam encontros divinamente orquestrados, onde pessoas certas aparecem no momento exato para trazer ajuda, encorajamento ou direção, assim como Filipe foi enviado ao eunuco. Às vezes, a atuação angelical se manifesta por meio de sonhos e visões, com mensagens claras e confirmadas pela palavra, como ocorreu com José e Cornélio. Há também os sinais físicos, como fragrâncias celestiais inexplicáveis, vozes audíveis de advertência ou até mesmo a sensação tangível de uma presença consoladora em momentos de profunda angústia, lembrando que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No entanto, é crucial discernir entre operações genuinamente angelicais e enganos espirituais, pois a Bíblia adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, toda experiência deve ser julgada à luz das Escrituras, da paz de Cristo e do fruto que produz. A chave para reconhecer os anjos em ação está em cultivar uma vida de oração, obediência e sensibilidade ao Espírito Santo, pois eles são enviados para servir aos herdeiros da salvação e operam onde a fé e a submissão a Deus são prioridade. À medida que caminhamos em comunhão com o Senhor, tornamo-nos mais conscientes do mundo espiritual ao nosso redor, não para buscar os anjos, mas para glorificar aquele que os envia, o Deus que, em sua infinita sabedoria, utiliza seres celestiais para cumprir seus propósitos eternos. Que nossa maior expectativa não seja por manifestações angelicais, mas pelo dia em que veremos os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, em sua glória revelada. Até lá, vivamos na certeza de que, visíveis ou não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.